nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. Oi, tudo bem? E bem-vindo no vídeo onde eu vou te explicar algumas coisas e regras sobre a pronúncia das letras e palavras da língua holandesa. Então, nesse vídeo eu vou te falar e explicar a pronúncia das consoantes, a pronúncia das combinações das consoantes, depois a pronúncia das vogais e as combinações das vogais, e também algumas regras sobre quando usar vogais longas e vogais breves, porque cada vogal pode ser pronunciado num jeito longa e breve. E no fim do vídeo eu vou te explicar uma exceção muito importante dessas regras sobre as vogais longas e breves. E isso é a regra de e o ai é estúpido. Então vamos começar. Então, aqui tem uma lista das consoantes que são pronunciadas exatamente bem como a língua portuguesa. Essas consoantes são o B, o C, o F, o K, o L, M, P, V e Z. Então eu não vou te falar nada sobre isso porque em nossa língua eles são usados exatamente como em português. Mas as consoantes D, G, H, J, N, R, S, T, W, X e Y tem uma pronúncia mais ou menos diferente do que na língua portuguesa. Então vamos começar com a letra D. Então o D sempre é falado como dar, andado, e o primeiro D da idade. E a gente fala aquele D assim quando o D fica no início ou no dentro da palavra. Então, aqui tenho a palavra idade e você pode ouvir que esse D em algumas partes do Brasil é falado como D em vez de D. Então, a gente nunca pronuncia o D assim, sempre sobre dar ou andado. Então, por exemplo, daarom é por isso, anders, deden. E quando o D fica no fim da palavra, a gente pronuncia como T, como geleerd ou baard. Então a gente não fala baard, é baard. Então o G, esse é muito diferente do que na português, porque a gente fala o G como R. Então isso é o G duro, como eu te falei. Mas também a gente também tem o G macio, é pronunciado mais macio, então é como R. Então, por exemplo, dag, geven, berg, goed. Também temos algumas palavras que originalmente são de França, então a gente também pronuncia o G no jeito francês, como marge e garage. Então nessa palavra você pode ouvir muito bem a diferença no jeito holandês e o jeito francês. Garage. Então quando uma palavra tiver GE, no fim da palavra é falado como G. Então, mas a gente também uma combinação das consoantes como G. Isso é como N, é NG. Mas eu vou dizer a pronúncia desse mais tarde. Então, o H. Esse é bem diferente também, porque na língua portuguesa eu acredito que a H não é pronunciado. Em holandês é pronunciado como o R português, quando esse R fique no início da palavra. Ou quando tiver um duplo R. Então, como rede, o raro, o bairro. Então, é falado como R. A pronúncia não muda dependente do lugar na palavra, exceto quando juntado como C. Então, quando tiver S, combinação das consoantes, tem exatamente o mesmo som como G. Então, é como R. Ou R. Mais alguma coisa sobre o G? Ambas formas. Se você não quiser falar o G como eu falo,
como R. Você também poderia usar G macio, se você achar mais confortável por sua garganta. Ambos jeitos são certos. O H, por exemplo, temos hemel, que é seu, hammer, hoofd, anderhalf. O J tem um som como Nova York. E esse J é sempre falado no mesmo jeito na língua holandesa. Por exemplo, verjaardag, oranje, jas. Mas quando tiver um T juntado como Y, então a combinação TJ tem um som de Ch. Então, por exemplo, spiegeltje, ou Tsjechië. O N não tem muita diferença entre como é falado no português. É exatamente como nadar ou ninho. Então, por exemplo, naam ou anders. Mas tem algumas exceções quando esse N ficar com o G ou K. Então, quando tiver essa combinação das consoantes, a gente fala esse como inglês, ou ingredientes. Então, é o N, mas falado com sua língua no fundo da boca, colocado para cima, sabe? E o NK é falado quase no mesmo jeito, mas mais com o som de C, o K. Então, manco, ou anca. Então, é basicamente o NG mais o K. Mas a gente apaga o G e só coloca NK. Então, por exemplo, gang, lengte, enkel. Então, a letra R e S tem dois jeitos de pronunciar, bem como no português, como irado ou martelo. Então, o primeiro jeito é alguma coisa que a gente chama o R rolando, porque você usa a sua língua para rolar o R, como R, como ram ou regen. Mas se você tem dificuldade em fazer isso, você também pode pronunciar como R. Então, como ram ou regen. Ambos jeitos de falar irado ou irado são perfeitamente certos. Mas o segundo jeito é martelo. E esse é muito usado quando tiver uma palavra que tem uma vogal antes do R, como mar, ou radar, SR, ou verwarring. Então, SR, dobro R, eu falei como R, mas S eu falei como R. Então, verwarring, ou verwarring. Então, o S é sempre pronunciado como S, como maçã, ou sarar, ou cabeça. Eu sei que na língua portuguesa o S também pode ser pronunciado como Z. Por exemplo, a palavra casa, quando o S ficar no meio da palavra, entre duas vogais, mas a gente nunca pronuncia o S assim, sempre como S. Então, por exemplo, jas, sorry, astronaut. O T é sempre pronunciado como T, como tirar, ou estar, ou ontem, mas não ou nunca como gente ou leite. Esse jeito de falar o T, eu sei que é mais comum nos partes norte do Brasil, mas não é por o Brasil e Portugal todo. Então, também tem gente que fala como gente ou leite. E ST é o jeito que a gente sempre fala o T. Então, por exemplo, praten, steen, acht. Mas também temos algumas palavras quando o T é falado como S ou TS, como TS. Sempre temos isso quando tiver uma palavra que acaba com a combinação T e E. Então, como ti. Mas a gente não fala ti, mas si, ou tsi. Então, por exemplo, actie, reactie, politie, vakantie. Então tem TS.
como actie, reactie, politie, vakantie. O W, eu sei que essa letra não é muito usada na língua portuguesa, mas a gente fala, mas em língua holandesa é bem mais comum. Então é pronunciado como um V, mas mais macio. Então, ou um U quando você estiver soprando um pouco com sua boca. Então, como V. Então, por exemplo, waarom, wat, schreeuwen, weten. Então, como V. Um V muito macio, sabe? O X, quando ficar no início da palavra, a gente fala como Z. Então, por exemplo, xenophobe ou xenon. Mas essas palavras com X são muito raros na língua holandesa. Mas quando tiver um X no meio ou no fim da palavra, o nome, a gente fala como X. Então, por exemplo, Alex ou Axel. O Y, ou a gente também chama isso o AY, é como I. Por exemplo, hipnose, panty, symbol, type. Então, aqui temos as combinações das consoantes, mais uma vez. O CH, sempre falado como G, por exemplo, lachen, kachel. O TE é como tch, beetje, maatje. O SJ é como o CH, mas falado como em português, não é como holandês. Então, como sh. Por exemplo, shall ou shirt. O NG, como em inglês. Por exemplo, hangen, lang, bang. O NK, que é o NG mais um K, mas sem o G. Então, nk, como incomum. Por exemplo, zinken, bink, mank. Agora vou te explicar algumas coisas sobre as vogais. Então, a língua holandesa pode ter vogais falado ou pronunciado em dois jeitos. Podem ser falados vogais breves ou pode ser falados como vogais longas. Então, eu vou te pronunciar as vogais breves e depois as longas. Então, A, E, O e E. Então, as versões longas dessas letras são A, E, I, O, U. Então, você pode ouvir que as vogais longas são um pouco mais puxados. São um pouco mais destacados na pronúncia. Então, aqui eu vou nessa tabela eu vou te pronunciar de novo, mas dessa vez dentro de uma palavra. Então, a letra A, a versão breve é onder, af. A versão longa é aan ou raaf. A letra E, en, bel. A longa é zeef, geleefd. Mas a letra E também tem uma pronúncia uma outra pronúncia. E isso acontece quando tiver um R depois do E. Então, nesse jeito, o E vai ser falado como E. Então, zeer. Em vez de eir ou zeer. Porque esse jeito de pronunciar não é muito confortável. A letra I. A pronúncia da vogal breve é zin, kin ou vriendin. Então, como você já viu aqui, a letra I, para falar a versão longa, a gente não coloca dois I juntados, como as outras letras. A gente fazemos uso da combinação vogais I e. E essa combinação sempre vai soar como I. Então, por exemplo, aqui, vriendin. A letra O. A pronúncia breve é toch, bocht. A pronúncia longe é geloof, ook. E a outra jeito de pronunciar, de novo, quando tiver um R, depois o O, é como O. Então vai ser
como ou breve. Por exemplo, or, door. O U, a letra U, a pronúncia breve é nuchter, zucht, e a pronúncia longa é zuur, buurman. Então, aqui eu te falei que uma palavra pode ter vogais com pronúncia longa quando tiver 2 As, mas em certos casos também pode ser uma pronúncia longa com uma vogal só, mas eu vou te explicar isso daqui um pouco. Agora vou te falar a pronúncia das combinações das vogais. Então, temos algumas. Temos combinações com 2 vogais juntadas ou 3. Mas as combinações das 3 vogais juntadas são raros na língua portuguesa. Então, a maioria das combinações das vogais que você pode encontrar na língua holandesa vão ser combinações com 2 vogais. Então, primeiro, que é o IJ ou EI. E essa combinação sempre tem o som de I, como rijk, rein, gelijk, bereik. O IE, eu já te falei isso, mas sempre tem o som de I, como ziek, liegen, Ierland. O E sempre tem o som de U, como boeg, zwoegen, broer. AU ou OU sempre tem o som de AU, como Manaus, ou ão, mas sem a nasalização, porque em nossa língua a gente não faz uso da nasalização, das ditongos ou combinações das vogais. Por exemplo, zout, goud, auto, saus. Então, as próximas 2 combinações têm sons que a língua portuguesa não tem. O primeiro é EU, que tem o som de EU. Por exemplo, leuk, reuma. Mas também tem outro pronúncia quando tiver um R depois a combinação das vogais. Nesse caso, o EU ou o EU vai ter um som de E. Então, como um U breve. Então, zeuren, kleur. A próxima combinação que o português não tem um som é AU. É U como I. Então, AU como kuil, kuiken, buik. Então, agora vamos falar sobre as combinações das vogais com 3 vogais. Então, o dobro A com I tem exatamente a mesma som como IJ ou EI, como S. Então, por exemplo, zwaaien, aaien. O dobro O com I tem o som de OI, como moi, zoi, koi. O dobro E com U tem exatamente o mesmo som como eu, como o pronome eu, como eu mesmo na língua portuguesa. Por exemplo, schreeuwen, leeuw. Então, a última é IU. Então, é o IE, a combinação IE, como U. Então, tem um som de IU. Por exemplo, new, que é novo. Então, agora vamos falar sobre algumas regras sobre a pronúncia das vogais. Quando temos uma vogal longa na palavra, como você pode saber que uma palavra holandês tem uma vogal longa ou breve? Então, quando uma palavra tem 2 das mesmas vogais juntos, por exemplo, stroop, keel, neef, gaas, stro. Então, quando palavras que acabam com uma O só, ainda tem um som ou vogal longa. Então, isso é uma única exceção dessa regra. Mas, também temos uma vogal longa quando tiver uma palavra com 2 ou mais sílabas, e tem a estrutura de vogal seguido com consoante, seguido com mais um vogal. Então, quando você vir essa combinação, a primeira vogal dessa lista vai ser longa.
Então, isso é muito comum com os infinitivos dos verbos da língua holandesa. Por exemplo, praten. A primeira A, temos aqui um vogal como consoante e mais um vogal. Então, essa vogal vai ser uma vogal longa. Então, não é praten, mas praten. Mais um exemplo, samen, leven, beleven. Então, agora você ouviu que eu não falo beleven, porque aqui também temos um vogal como um consoante com mais um vogal. Então, SE seria uma vogal longa também, né? Mas, infelizmente, isso tem que ver com a regra sobre o E, o I, o A estúpido. É uma exceção muito importante, mas eu vou te explicar isso daqui um pouco. Então, quando temos uma vogal curta, quando tem um vogal só na palavra e quando não tem mais vogais depois da próxima consoante. Então, palavras que tem uma vogal só, como blad, nek, hek, stuk. Mas também o vogal vai ser curta também quando tiver um vogal seguidos com duas consoantes em vez de com mais uma vogal. Então, por exemplo, trekken. Eu não falo tregen porque temos duas Ks, temos duas consoantes aqui. Então, SE vai ser uma vogal curta. Pode ser com consoantes das mesmas letras ou uma combinação das vogais, como lachen, que é CH. Mais um exemplo, verlangen, porque temos NG com A, então SA vai ser falado curta. Mas, como é que eu pronunciei aquela palavra como verlangen, mas não como verlangen? E isso tem que ver com uma exceção da regra da pronúncia muito importante, e essa exceção é muito comum, é quase na cada palavra na língua holandesa. Isso é a regra ou a exceção de E, o I, o ai é estúpido, como a gente chama isso. Eu não sei porquê, mas isso é o jeito como a gente chama isso. Então, esse jeito de falar o E, o I, o ai é estúpido é quando essas letras, quando não tiver o ênfase dentro de uma palavra, eles vão soar um pouco diferente. Então, vamos começar com a letra E. Então, cada E na palavra que não tem o ênfase vai soar como E. Então, por exemplo, aqui temos uma palavra com 3 Es, mas só uma E pode ter o ênfase. E o ênfase é a letra ou parte da palavra que vai ser destacada na pronúncia. Então, gegeven. Então, você pode ouvir que eu pronuncio SE em concordância com as regras como eu te falei. Então, por exemplo, temos uma vogal com uma consoante com mais uma vogal. Então, essa consoante vai ser uma vogal longa. Então, essa E é falado como as regras, mas todos os outros Es, eles não têm o ênfase. Então, eles vão soar como E. Mais um exemplo. Regenen. Essa vez a primeira sílaba tem o ênfase. Então eu falo regenen. E os dois outros S vão soar como E. Dingen. O I tem o ênfase e o E não tem, então vai soar como E. É muito comum porque a gente usa o E estúpido nos infinitivos dos verbos e nos substantivos e também no plural dos substantivos. Por exemplo, aqui, dingen. O singular da palavra coisa é ding. Então a gente coloca EN no fim, depois ao substantivo para dizer o plural, para fazer o plural do substantivo. Então, dingen. Mas tem mais uma exceção dessa regra, porque quando tiver EL
no fim da palavra e SL não tem o ênfase, bem como aqui, o E vai soar como O em vez de E. Por exemplo, tafel, merel, mas hotel tem o ênfase na segunda sílaba, então SE vai ser pronunciado como as regras que eu te falei. Se não tivesse o ênfase, eu ia falar hotel, mas isso é errado. Então, a próxima letra, I estúpido. A gente temos várias palavras que acabam com IG. E quando esse I dentro do IG não tem o ênfase, o I vai soar como E. Por exemplo, gezellig, winderig, aardig, zielig. E mais alguma dica, quando você vir palavras que têm o IG, esses tipos de palavras quase sempre são adjetivos. Então são palavras que dão contexto para algum substantivo. Por exemplo, gezellig, que é acolhedor. Por exemplo, a casa ou esses gentes são acolhedores. Ou a casa é acolhedor. Então, acolhedor diz alguma coisa sobre a casa. Porque a última exceção dessa regra é o ai estúpido. E quando uma palavra acaba com a combinação like, ou L-I-J-K, e essa sílaba não tem ênfase, essa sílaba vai soar como luk. Não look, mas luk. Por exemplo, koninklijk, behagelijk, zorgelijk. Mas, quando tiver o ênfase, a gente vai usar as regras como eu te falei. Como eu te falei aqui. Vai soar como ai. Então, gelijk. Então, isso foi o vídeo tudo. É muito, você vai ter que rever esse vídeo algumas vezes, se você não entender, porque são muitas regrinhas para cobrar num vídeo só, mas eu espero que eu consegui te ensinar algumas coisas sobre a pronúncia da língua holandesa.